Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, suplicamos a Ti, nesse trabalho que vamos realizar agora neste momento, mais esse assunto que vamos trazer, que possa estar servindo de ajuda para alguém no crescimento espiritual e, por que não, as nossas vidas. Nos abençoa, nos dando toda a informação deste assunto que vamos tratar neste momento e já querendo te adorar no nome de Jesus. Amém. Através do amor encontrei a vida que o pecado havia tirado lá no alto do Calvário, com afrontas foi humilhado, com uma coroa de espinho também foi transpassado, com o objetivo de humilhar entre dois malfeitores, foi pendurado. Sem cometer nenhum crime, foi julgado. Ele não se defendeu para que eu não fosse condenado. Também enviou mensageiro para que eu fosse avisado. O risco de morte que já estava decretado, também enviou do seu sangue para que eu fosse expiado. Ele foi julgado e condenado e foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitado, subiu a sua glória e no seu trono está sentado, está esperando o número dos salvos ser completado, e com os anjos assistindo ao seu lado, e com os anjos assistindo ao seu lado. Também deixou o Espírito Santo ao nosso lado, a nos convencer a não andar no caminho errado, nos dando força para desviar do pecado, preparando as nossas vidas e sermos santificados, pois em breve seremos todos arrebatados.
do Senhor. Vamos agora tratar de um assunto muito importante que a palavra nos ensina ao longo da nossa caminhada, que fala bem claro: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, o assunto que vamos tratar hoje é como resistir a tantas investidas e ciladas que vêm ao nosso encontro. Nós vamos hoje tratar deste assunto. Primeira carta de Pedro 5:9 diz: ao qual resiste na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, neste primeiro versículo que nós acabamos de ler, que fala exatamente dentro deste assunto, como fazer para desviar das investidas que vêm sobre as nossas vidas. Então vamos lembrando de algumas experiências que eu passei durante esta caminhada até aqui, desde o ano 85, que eu venho caminhando, outubro de 1985, que eu estou caminhando nesta caminhada, com vários percalços que aconteceram, mas que estas investidas que só serve para nós afirmarmos cada vez mais neste caminho, termos convicção do caminho que nós vamos estar trilhando até agora. Temos algumas armas para combater isso. Ao longo da conversa nós vamos estar falando. Então, vamos começar incentivando a vigilância, que eu, nesses últimos dias, tenho meditado nesta grande dádiva, que só através do Espírito Santo nós temos capacidade para executar este feito, mas é o principal instrumento para a nossa santificação. Como a palavra diz que procurar crescer na santificação, porque sem a qual é impossível permanecermos na presença do nosso Deus. Então, vamos buscando, galgando esta santidade a cada passo, crescendo o necessário que possamos a cada momento, em cada experiência que vamos atravessando. Então, voltando a este versículo, ao qual resiste na fé. Então, só aqui nós vemos dois principais instrumento para vencermos, porque sem a fé é impossível agradar a Deus e de alcançar também, inclusive, a salvação das nossas almas. Então, ao qual resiste na fé. Temos fé, parece que está difícil, é só prestarmos a nossa confiança naquele que é sobre nós, que é sobre todos, que nós vamos conseguir. E sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então nós sabemos que todos aqueles que desde que entra neste período, neste governo da graça,
todos passaram bom pedaço. E só temos um meio para poder alcançar tudo isto. É nos enchendo do Espírito Santo, ganhando este revestimento de poder. Só o Espírito Santo nos capacita. Agora, Hebreus 12:4, diz assim: ainda não resiste até o sangue, combatendo contra o pecado. Com este versículo nós lembramos exatamente da grande perseguição que foi travada contra a igreja lá no período inicial. Eram perseguidos aqueles que aceitavam o convite de Jesus e começava a viver na sua doutrina. Eles foram perseguidos pelos religiosos patriotas da época, que era a religião que imperava na época, o farisaísmo. Eles eram perseguidos pelos fariseus, quer dizer, os doutores da lei da época, e também aquele império que escravizava aquele povo, que era na época o Império Romano. E como vencer as investidas? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É o que está em Tiago 4:7. Nós vamos daqui a pouco estar meditando no texto de Tiago 4, do versículo 1 ao 8, e nós vamos deparar com exatamente no versículo 7, que fala resistir o diabo. E o que para sabermos o que vem a ser esse diabo? Como ele se manifesta? A palavra diabo sabemos que é aquele que se opõe. E muitas das vezes ele está dentro de cada um de nós, se opondo a gente procurar uma santificação, os desejos da carne que se opõem contra a santificação. E nós precisamos resistir. É uma maneira que temos de afastar esses opositores das nossas vidas. E por que não na caminhada? Lembrando da caminhada, ao longo, eu lembro de alguns acontecimentos, por exemplo, logo assim que nós começamos a caminhada no Evangelho, tinha uma vizinha que era membra de uma das Assembleias de Deus, que era nossos vizinhos, e ali uma vizinha da gente desejou ir participar de um culto conosco, onde nós congregávamos, e aquela irmã, nem sei se é irmã, se é prima, ou se é uma adversária, ela falou o seguinte: olha, não deixa, levou para o pastor dirigente da Assembleia onde ela estava, que não era para poder entrar em oração, para não deixar aquela mulher ir assistir culto conosco, porque eu andava de bermuda. Aí eu, na época, ainda um novo convertido, não entendia muita coisa que hoje eu conseguia alcançar. Eu rebati um pouco, falando assim: olha, interessante, eu ando de bermuda, mas não vivo de bar em bar. Não vejo ninguém batendo na nossa porta, cobrando toda semana, e a pessoa se escondia dos cobradores que iam na porta daquela mulher. Falei: quem é pior? Qual que tem o testemunho? É minha bermuda ou esta mulher que compra e não paga?
E dentro de pouco tempo, o marido dela era um dos pastores desta congregação. Ele foi expulso da igreja porque tinha roubado um dinheiro que uma das irmãs aqui em Magé tinha doado para bater laje de um ponto de pregação, de uma congregação que eles tinham adquirido aqui na área de Magé. E era um templozinho com telha que, quando chovia, ninguém podia ficar dentro, porque chovia tudo. E aquela irmã doou, na época, R$ 4.000 para bater a laje daquele galpão. E a laje nunca saía, e o dirigente desta congregação, que chovia dentro, era esposo desta mulher que falou que não era para mim, para aquela vizinha ir conosco na igreja porque eu usava bermuda. Aí então essa doadora desta oferta de R$ 4.000 foi cobrar o tal pastor presidente por que a laje não era batida. Ele falou que não tinha dinheiro. Ele falou assim: não tem dinheiro porque se eu doei, se a laje ficou calculada em R$ 4.000, eu doei o dinheiro. O próprio marido desta santa mulher, que não queria deixar a vizinha aí conosco, só porque eu usava bermuda. Usava não, eu uso até o dia de hoje. Não vejo crime nem pecado nisso. E o marido dela roubou, foi expulso da igreja porque roubou os 4.000 de oferta que a irmã tinha feito para aquela congregação. Então, foi uma das primeiras investidas que marcou na minha caminhada. E dias depois, com quem começou a caminhar junto comigo, nós fomos alcançando, galgando posições ali naquela congregação. E tinha um desses irmãos que fazia visita comigo. Ele andava de lado a lado, e eu descobri que aquele indivíduo, que era um dos pastores da congregação onde eu estava, foi consagrado, inclusive, junto comigo. Na época fomos consagrados a evangelista. E aquele homem, aquele suposto irmão, ele conversava comigo e ia correndo contar aquele que estava na direção da igreja, que era o dirigente da igreja, para poder me fazer de escada. E aquilo sempre traz alguma decepção. Aí, tempos depois, esse mesmo irmão, esse pastor, que gostava de fazer de escada, ele ganhou uma posição mais elevada naquela congregação. Ele passou a ser um coordenador de polo. E dentro do polo, ao qual nós pertencíamos, tinha um outro pastor que foi pego indo do trabalho para casa em uma traição da própria esposa. E esse indivíduo, aí eu soube, esse irmãozinho que era até da Assembleia, que veio me contar isso, eu, como tinha uma intimidade com esse irmão, que era coordenador de polo, eu chamei ele no particular e falei assim: olha, fulano, eu estou muito preocupado com a igreja porque fulano de tal foi pego em adultério e foi pego pessoas de outra denominação, e essa pessoa veio me contar. E contei a situação que ele foi pego. Aquele indivíduo entrou dentro do carro dele e nem para casa ele foi direto na casa desse pastor que estava em adultério para avisar ele para ter cuidado, porque ele estava sendo visto nas deslizadas que ele estava dando. E isto era um motivo até, se não fosse cheio do Espírito Santo, saber por qual motivo eu estava caminhando ali, que era unicamente pela minha salvação.
e ensinar os meus filhos no caminho que devem andar. Aquilo me decepcionou muito, mas mesmo assim eu não saí, eu resisti e estou resistente. Ninguém... É igual aquela palavra que o próprio Jesus fala com o apóstolo Pedro: ah, Senhor, a tua mensagem está sendo muito dura, que aqueles discípulos começaram a sair. Ele falou assim, olha, Jesus, na maior simplicidade, falou assim, olha, por que vocês não vão também atrás dele? Aí o apóstolo Pedro fala, Senhor, mas para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Então, isto eu vejo como resistir. Aquelas ações que se opõem contra a nossa caminhada, nós temos que resistir. E saber... É claro que hoje eu ganhei uma maturidade maior, que se alguém está pregando heresia e não aceita de maneira nenhuma, nós vamos encontrar versículo aqui que tem um respaldo muito grande para isto, mas então, para onde iremos nós? Então, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, e quem pode me oferecer coisa melhor? Igual eu estava falando, que está pregando heresia, ensinando heresia, não aceita uma correção, é claro que eu não vou ficar nesse meio, eu vou sair. Porque eu descobri que a verdadeira igreja não é que está ali sob domínio daquela placa de uma denominação. O próprio Jesus falou que onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está conosco. Então hoje eu tenho esta convicção. Para que então eu vou depender de um mercenário, de um anticristo, de um falso profeta para estar se opondo contra a obra redentora que nós conseguimos descobrir? Aí vamos para Hebreus 12, 4, que diz assim, ainda não resiste até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, tudo isto que nós vemos falando é o pecado e nós devemos resistir, para que ele não venha nos roubar o direito que Jesus nos deu gratuitamente, que é desta salvação. 2 Timóteo 4,15, que fala ainda outro detalhe muito interessante, que fala a respeito de Alexandre, um dos que supostamente tinha se convertido à igreja, e Paulo, ele avisa aquele servo dizendo o seguinte, e como Janes e Jabre resistiram a Moisés, estes também resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento, repróbulos quanto à fé. O que quer dizer isso? O que Paulo, em 2 Timóteo, ele vem nos ensinar? Qual é a grande recomendação? São homens mercenários, igual nós acabamos de falar, que incute um dogma dentro do seu pensamento, que não aceita a palavra da verdade de maneira nenhuma, começam a substituir todos os valores espirituais que nós temos nas Escrituras para que corrija o nosso caminhar. Ele avisa Timóteo a respeito de um tal de Alexandre, que
que era um desses. Era como exatamente esses dois que resistiram contra Moisés. Então ele fala a característica exatamente deste homem, que era um que trazia nada mais, nada menos do que heresia para o meio da igreja, fazendo com que o povo renegasse a fé com a qual é necessário para a nossa salvação. Então, Paulo recomenda, e nós também precisamos ter muito cuidado com esses tipos. Então, pobres quanto à fé. Eles negam a fé. É um dos instrumentos que nós necessitamos para a nossa caminhada. Filipenses 2:28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto é Deus, é só Deus que pode. E hoje nós estamos vendo alguém que está ali trazendo doutrinas, ensinamentos para a igreja, substituindo a palavra com vários dogmas que ele mesmo criou, que mensagem é perda de tempo. Então, incentivando as pessoas a parar de ensinar a igreja através de mensagens bíblicas, porque é perda de tempo. Torce um versículo e diz que importante é revelação porque a letra mata. Quanto nós temos ouvido disto, e é algo que dá uma certa náusea quando nos deparamos com esse tipo de coisa. Então vamos repetir o versículo. Filipenses 1:28 diz assim: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Então, aquilo que torce a palavra, diz que a palavra vai estar condenando. Aquilo que está ensinando você a se santificar, em ter um crescimento espiritual, ele está tirando todo o incentivo da tua vida. Mas para vós é de salvação. Isto é Deus, é só Deus que pode realizar esse tipo de coisa nas nossas vidas. É fé. Então, Filipenses 6:13 também traz uma narrativa interessante que nos chama a atenção para os seguintes detalhes. As armadilhas contra Deus. Agora nós vamos falar exatamente do que para nós é as armaduras de Deus, para que nós possamos estar combatendo toda sorte de investida que o adversário traz. E aquele que se opõe contra a obra de Deus, nós temos condição de combater. Lutar contra as astúcias. Então vem, no versículo 13 de Efésios 6:13, diz o seguinte: portanto, tomais toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós temos, através dos instrumentos que nós vamos compartilhar agora,
nós podemos, através desses meios, dessas armas que Deus nos fornece, nós conseguimos combater para fazer com que o diabo fuja de nós. E esse diabo, ele pode estar em qualquer lugar, pode estar num irmão que congrega contigo, pode estar num pastor que está cego, não está conseguindo enxergar a verdade, está aqueles que se opõem contra uma santificação, contra um estudo da palavra. Então, ele pode estar... O próprio Jesus combateu a Pedro numa situação onde ele conta o que ia acontecer com ele. Pedro fala que não, que perto dele jamais ia acontecer. Ele, atrás de mim, Satanás. Então, porque ele estava se opondo a uma verdade. Então, os instrumentos que Deus nos fornece, primeiro, a verdade. Segundo, justiça. Terceiro, preparo no Evangelho, quer dizer, aprender acerca da palavra. Aquilo que nós temos assistido alguns negando para a igreja, a palavra ela é clara, na verdade. É um preparo no Evangelho da paz. Fé. Capacete da salvação. O que vem a ser esse capacete da salvação? Nós termos certeza do sacrifício que Jesus fez por nós, estamos ali apoiados naquilo, com convicção, pela fé, que nós já estamos salvos, já estamos vivendo a eternidade. A espada do Espírito e palavra de Deus, orações, vigilância e perseverança. Então, são algumas das armas. Vamos repetir. Verdade, em primeiro lugar. Justiça, segundo. Evangelho, o evangelho da paz, em terceiro. Fé, quarto. Capacete da salvação, quer dizer, uma convicção da nossa salvação, quinto. A espada do Espírito, que é aquilo que o próprio Espírito Santo nos coloca dentro de nós. Palavra de Deus, orações, vigilância e perseverança. Então, as armas que nós temos para resistir o diabo, para que ele fuja de nós. Romanos 13, 2. O que não devemos resistir, então nos chama atenção para aquilo que nós jamais devemos resistir. Então no versículo 3 de Romanos diz assim: por isso quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus. Por que isto? Porque muitas das vezes o próprio Deus falou assim: olha, eu castigo aquele a quem amo. O indivíduo está passando ali uma luta, mas é para que ele possa se consertar na caminhada e voltar para se apoiar nos braços de Deus. E isso são coisas que nós não devemos... nós temos que ter a sensibilidade espiritual para ver quando é Deus que está querendo colocar o indivíduo no caminho, de volta no caminho, para não resistir. Isto pode causar a nossa condenação. E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação. Então, é algo que nos leva a um entendimento pleno para poder... Para quê? Para poder não sermos castigados, porque nós estamos ali fazendo algo contra um feito de Deus. E para encerrar, nós vamos voltar à carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, que diz o seguinte: de onde vêm as guerras e peleja entre vós?
Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Então, o que Tiago está falando? Ele está falando de uma guerra interna que existe dentro de cada um. Enquanto a nossa carne está querendo coisas materiais ali, achando que a oferta de Caim foi algo que Deus não podia ter rejeitado, então nós começamos, não, porque eu estou fazendo isso, estou querendo fazer uma barganha com Deus e Deus não está aceitando. Então são coisas que dentro de nós pode estar travando uma guerra. Eu quero uma coisa material, mas aquilo não é necessário para a minha vida. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites nos vossos membros guerreiam? Então, é a carne guerreando contra o espírito. Cobiçais e cada tende e nada tende, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis a guerra e nada tendes, porque não pedis. Então, é aquele tipo de oração errada que nós muitas das vezes fazemos, aquela oração totalmente carnal, esquecemos que existe um reino eterno que Deus tem preparado para nós, mas nós só estamos conseguindo enxergar coisas terrenas, coisas deste mundo, coisas carnais. Então, e esta guerra, ela precisa estar dentro de cada um de nós, porque esta guerra interior que tem dentro de cada um de nós, precisa de uma resistência espiritual para vencermos. Agora o versículo 3, pedis não recebeis, porque pedis mal, exatamente o que nós acabamos de falar, para o gastarde em vossos deleites. Se eu ganho X, eu começo a orar porque eu quero um carro de última geração que o que eu ganho por ano não dá para pagar o IPVA daquele carro. Eu preciso ter uma consciência. É bom ter um carro, morar num lugar legal? É bom, mas eu preciso disto para mim alcançar a salvação? Eu preciso desse tipo de coisa? Não é algo de uma simples vaidade? Então, nós estamos pedindo coisas más, coisas que não vai nos fazer bem na nossa caminhada. Versículo 4. Adultérios e adulteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inutilizada contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vizinho aqui do lado, poxa, tem um carro do ano que com 30 segundos ele dá 100 quilômetros. Para que eu quero isso? Nós não temos nem estrada para... Se eu ganho um salário mínimo, por que eu vou querer um carro de 1 milhão? Então, eu estou pedindo coisas inúteis, estou com uma guerra dentro de mim, porque eu estou cobiçoso daquilo que não é suficiente, que a minha carne acha que não é suficiente, mas o que eu preciso já tem ao meu alcance. Ou cuidais vós que
Em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Tem ciúme? É uma pergunta. Ou cuidai vós que em vós diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? É claro que não tem. Se ele está... Nós temos um espírito ciumento das coisas que os outros estão adquirindo, nós estamos perdendo tempo. Então vai viver totalmente carnal e abandona logo a caminhada, porque o objetivo dele é agradar a carne. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste ao diabo. Não, resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Que fala exatamente daquela situação, daquela parábola que Jesus conta acerca daquele homem rico e aquele pobre que mendigava em sua porta, e os dois morreram na mesma ocasião. E um foi levado para o inferno e o outro foi levado para o céu. Mais ou menos, exatamente, nós podemos compreender este versículo 6 neste sentido. Agora vem o versículo que nós, pela dificuldade visual, eu tinha pulado ele. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, aqui está toda a receita, como fazer esses opositores que esteja dentro de nós, dentro de alguém que convive junto conosco. Aqui está toda a moldura para fazer com que ele fuja de nós. E o último versículo desta palestra está no versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, conselho final para nós devemos ter pureza em nossos corações, para que não sejamos pegos de surpresa. Então vamos estar encerrando este assunto, como fazer para que o diabo... Aqui está toda a receita para que o diabo fugirá de nós. Então vamos só relembrar o que está em Efésios, as armaduras de Deus, que é verdade, justiça, o Evangelho, fé, salvação, espada do Espírito, palavra de Deus, orações, vigilância e perseverança. Então estas armas são suficientes para combater toda a adversidade que está dentro de nós. E com isso nós vamos adorando o Senhor, glorificando, porque só Ele é o que nos capacita de todas as coisas. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, pela grandeza da Tua santidade, pelas maravilhas que tem nos proporcionado a cada dia, nos ensinando e nos levando a um crescimento espiritual necessário para aquele encontro que nós tanto almejamos. Te glorificamos no nome do Senhor Jesus. Amém.